Muito bom dia mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade por vir à Comissão. A requerimento do Partido Socialista, que eu aproveitava para dar a palavra, sendo certo que a cada pergunta de 5 minutos tem direito a uma resposta, certo? Paulo Lopes da Silva. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Lopes da Silva, para usar a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia novamente a todas e a todos e um cumprimento especial ao Sr. Diretor António José Teixeira e o agradecimento também pela disponibilidade. O Sr. Presidente já o fez em nome da Comissão, mas em nome do Partido Socialista que requereu esta audição. Queria naturalmente também cumprimentá-lo e agradecer essa disponibilidade. Nós solicitamos esta audição na sequência das notícias que iniciaram no dia 24 de junho, a propósito da substituição da Direção de Informação da RTP, e esta audição centra-se essencialmente em 3 questões fundamentais da nossa parte, algumas delas de forma, outras de conteúdo. E eu passaria um pouco por aquilo que foi a sucessão dos factos para, juntamente com eles, apresentar as dúvidas e as questões que gostaríamos também de ver esclarecidas. Portanto, nós no dia 24 de junho fomos surpreendidos com essa notícia da substituição da Direção de Informação da RTP. As primeiras notícias davam nota de que era uma substituição feita sem explicação, eram essas as primeiras informações dadas. Sabemos também que esta notícia era na véspera de uma primeira entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao Canal Público neste mandato e também na sequência de um período eleitoral que tinha acabado há dias. E também acontecia, e não podemos passar ao lado, de uma sequência de críticas, quer ao Canal Público de Televisão, quer à imprensa de uma forma generalizada, e julgo que todos estamos recordados do episódio das perguntas superadas aos ouvidos dos jornalistas, ou da notícia do Observador em que se falava do núcleo duro do Governo que estava convencido que havia uma campanha concertada contra o Governo, em especial da parte da RTP. Com o culminar ao longo da campanha com uma questão colocada por um jornalista da SIC, a que o Sr. Primeiro-Ministro, em campanha, se referia como uma RTP empenhadíssima no caso Spinum Viva. E, portanto, estas primeiras questões levam-nos à primeira dúvida sobre aquilo que se apresentou como uma possível interferência política no assunto. E, portanto, era exatamente sobre isso a nossa primeira questão. Primeiro, como diretor de informação da RTP, como via estas críticas feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro à RTP, em especial, mas à imprensa de uma forma generalizada, e sabendo que nos primeiros dias a seguir a esta demissão que se falava, ou que se colocava o diretor de informação como estando convencido que havia uma interferência política, perguntar-lhe diretamente se estas notícias correspondiam à realidade. Sendo certo que no artigo de opinião que escreveu, entretanto, também para o Jornal Público, dizia, não a propósito deste caso, mas de uma forma generalizada, que as pressões nesta função existiram, existem e existirão, e, portanto, a nossa pergunta é se este é um desses casos. Relativamente depois à questão da legalidade e, portanto, à forma da decisão. Os dias seguintes à tomada de conhecimento desta notícia, tivemos tomadas de posição do Sindicato dos Jornalistas, do Sindicato dos Trabalhadores da Telecomunicação e Comunicação Audiovisual e do próprio Conselho de Redação, questionando a legalidade da decisão e da forma como o procedimento foi tomado, em dúvidas sobre a transparência e a legitimidade desta decisão e de uma possível violação da lei por não auscultação prévia do Conselho de Redação. Entretanto, ficamos a saber também que o Conselho de Redação fez esta exposição à entidade reguladora da comunicação social e que a entidade reguladora da comunicação social, na passada semana, no fundo, intimou a RTP para que faça o cumprimento legal dessa disposição e da auscultação prévia de forma obrigatória ao Conselho de Redação, deixando a sua tomada de posição sobre esta substituição adjacente a esta alteração. E, portanto, sobre esta questão, sobre esta matéria, a nossa questão é muito direta, havendo alguma dúvida sobre a legalidade da decisão e a forma como ela tenha sido tomada, a nossa pergunta é se confirmar esta tese, se procurará ver cumpridos os seus direitos que possam não ter sido cumpridos com a forma como o processo decorreu.
Por fim, remetia para uma última questão de conteúdo que diz respeito àquilo que foi a sequência também de artigos de opinião do ex-ministro da Cultura que tutelava a comunicação, Pedro Adão e Silva, do Presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, e do seu próprio artigo de opinião nessa sequência de reposição da verdade, relativamente àquilo que passou a ser a narrativa corrente sobre esta matéria, portanto, afastando-se a possibilidade de interferência política, e, portanto, isso já lá vamos, foi a nossa primeira questão, e abandonando-se essa tese, indo só ao encontro daquilo que poderia ser, já mesmo para terminar, a última questão, relativamente à questão do abandono desta tese e de que a questão estaria no desempenho da RTP3, no desempenho da RTP enquanto grupo e relativamente também a uma mudança do estatuto ou da estratégia editorial. E, portanto, a nossa questão muito direta, Sr. Presidente, mesmo para terminar, é se havia uma mudança dessa visão editorial, se essa visão editorial foi discutida com o diretor de informação, se houve desacordo quanto a essa mudança editorial e se considera que a performance da RTP3 em particular carecia de uma mudança tão abrupta como aquela que assistimos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Perdão, o Sr. Jornalista tem 5 minutos, por favor. Muito obrigado. Antes de mais, uma saudação, muito bom dia a todos e obrigado por esta oportunidade, que é também um dever que os responsáveis da RTP, no meu caso, enquanto diretor de informação, sentimos convictamente que temos perante a sociedade, mas também em primeira linha perante a Assembleia da República. Portanto, obrigado também pela oportunidade de prestar algum esclarecimento que, porventura, possa ser útil a todos. Há aqui algumas questões cujo destinatário não sou eu próprio, e compreenderão que não posso elucidar-vos sobre questões que eu possa desconhecer no contexto, na circunstância. Eu posso contar como as coisas se passaram. Foi aqui citada a data de 24 de junho como a data em que houve notícia da exoneração do diretor de informação. Eu esclareço que essa comunicação me foi feita diretamente na véspera, portanto no dia 23, e foi feita num contexto de reforma e de reestruturação orgânica da RTP. Portanto, foi nesse contexto que me foi comunicada a exoneração da direção de informação, por motivos de renovação, de necessidade de renovação da equipa. Portanto, foi essa a explicação que me foi comunicada. Nesse dia também eu procurei esclarecer se a divulgação dessa decisão ocorreria nesse dia. Não ocorreu e, portanto, da minha parte, até a notícia surgir na comunicação social, não houve qualquer gesto público de divulgação dessa decisão e, portanto, foi no dia 24, efetivamente, que a comunicação social, julgo que ao princípio da tarde, deu conta dessa decisão. Portanto, a comunicação foi na véspera, a explicação foi a necessidade de renovação. Eu não tenho, quer dizer, como sabem, sou jornalista já há bastantes anos e também tenho feito algum exercício de análise política e, portanto, poderia até correr esse risco de tentar fazê-lo, de alguma forma, também em causa própria. Não acho que isso seja, obviamente, adequado e, portanto, deixo para outros a avaliação do que entenderem em relação ao contexto, ao timing, etc. Mas direi, em qualquer caso, que, tendo em conta as referências que foram feitas e aquilo que foram afirmações públicas de diversas partes, que aquilo que nos tem guiado enquanto direção de informação, enquanto jornalistas da RTP, é uma convicção, uma vontade de que o serviço público seja um serviço público independente. E não é apenas a convicção e a vontade, é também a obrigação que o serviço público tem, neste caso o serviço público de televisão, de ser realmente independente. E essa questão não é uma questão apenas retórica, é uma questão que todos os dias se joga, todos os dias se dá provas dela.
E esses valores são valores muito importantes que, aliás, têm garantido que o reconhecimento que a informação da RTP tem tido por diversas entidades aponte para uma confiança muito expressiva naquilo que tem sido o trabalho da informação. E esse é um trabalho, se me permitem, não apenas da Direção da Informação, estão aqui os meus colegas que me acompanham, que me têm acompanhado durante estes anos, é também o empenho de todos os jornalistas da equipa que faz a informação na RTP. E, portanto, essa é uma batalha de sempre e espero e, obviamente, tenho confiança que será também aquela que nos próximos tempos, nos próximos anos, continuará a ser honrada. É uma questão muito importante para justificar a existência do serviço público. Enfim, os episódios que foram aqui citados, algumas são episódios públicos, enfim, episódios há sempre. Eu já sou jornalista há muitos anos e tento não os valorizar, não os sobrevalorizar. Não quer dizer que não estejamos atentos a tudo que vai sendo dito e, obviamente, aqui e ali, se for necessário, tomarmos posição sobre alguma matéria que possa beliscar ou pôr em causa o nosso trabalho, mas, enfim, isso faz parte da nossa atividade. Temos de terminar, está bem? Termino rapidamente só para tentar responder. Em relação à legalidade, eu não me pronuncio sobre os procedimentos, sendo certo que eu já fui ouvido pela entidade reguladora. Sei que, entretanto, também o Conselho de Administração da RTP solicitou o Conselho de Redação para os devidos pareceres, seja sobre a exoneração, seja sobre a nomeação de um novo diretor, portanto, isso aconteceu. E, finalmente, sobre mudanças editoriais, não há mudanças editoriais, eu acho que são claras no contrato de concessão de serviço público quais são as obrigações da RTP, também são claros no projeto estratégico que guia a empresa e que guia a informação. Quanto à performance do canal de informação, aquilo que já foi dito publicamente é que, apesar de haver mais operadores neste mercado, os resultados da RTP3 não se alteraram nos últimos 3 anos. E eu, com isto, não quero dizer que estejamos satisfeitos com eles. Espero ter a oportunidade de desenvolver este tema, porque nós temos vindo a trabalhar e a empresa tem vindo a investir significativamente para melhorar as nossas condições de trabalho e para melhorar também a imagem do canal, que está muito desgastada e que há 20 anos não era objeto de investimento significativo. Mas, se tiver oportunidade mais tarde, voltarei ao tema. Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Tem a palavra, faz favor, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de o cumprimentar em nome do PSD, também em meu nome pessoal, e deixar-lhe uma ressalva. Das perguntas que vou fazer, não estará em qualquer momento e em qualquer vírgula em causa a sua honorabilidade nem a sua carreira, que respeitamos. Portanto, não creio que resulte, mas fica já esclarecido. A propósito desta demissão, nós também lemos as declarações do Presidente da RTP, falando de maus resultados, que é um assunto importante, mas não creio que seja o de hoje, que essa demissão se inseria no plano estratégico e negou, e isto sim importa-nos muito, negou com toda a clareza qualquer espécie de pressão. Nós estamos em condições eu diria, de assegurar, ou pelo menos como diz o nosso povo, de pôr as mãos no fogo, em relação a este governo. Porque, tanto quanto sabemos, não houve qualquer espécie de pressão realmente. O governo, tanto quanto sei, é totalmente alheio ao plano concreto, à concretização do plano de reestruturação, às exonerações e às nomeações, que, aliás, tanto quanto sei, terá conhecido mais ou menos ao mesmo tempo que todos nós. As audiências, a programação, a missão, como disse, são coisas importantes, mas não é o momento. O que eu gostava que, aproveitando esta iniciativa do Partido Socialista, que saísse daqui, era a hipótese de dissiparmos qualquer dúvida. Portanto, eu vou, embora já tenha deduzido alguma parte do que pretendo saber das suas respostas, gostava de lhe fazer perguntas, se calhar por deformação jurídica, muito diretas. E a primeira pergunta é: houve ou não houve qualquer espécie de pressão que tenha sentido ou sabido, de forma direta ou indireta? Caso tenha havido, quem fez,
como fez e quando fez e como soube. Por outro lado, eu li um artigo que escreveu, li com atenção, e gostava de que me ajudasse a aclarar, penso que é o último parágrafo do artigo, quando diz: os portugueses precisam de uma RTP livre e independente que não muda ao sabor de equívocos ou de ciclos políticos. E eu estou capaz de subscrever isto, eu também quero isto. Agora, o facto disto vir no fim de um artigo que sucede, e muito bem, tem direito a defender o seu ponto de vista, acho até saudável para efeitos democráticos. O facto disto vir no fim deste artigo pode deixar esta incerteza e, portanto, é com toda a clareza que lhe pergunto o que é que significa isto? Ou seja, se é uma declaração geral ou se tem alguma relação com este caso. Por outro lado, e por fim, mas isto faz parte da dialética política, ouvi a intervenção do Sr. Deputado e vi que fez questão de falar que, factualmente, aliás, que esta demissão foi próxima de uma entrevista ao Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro terá dito que a RTP estava muito, terá dito, não disse, estava muito empenhada no caso da SPI não viva. Bem, e eu, até pessoalmente, até era capaz de subscrever as declarações do Primeiro-Ministro, ou seja, a certa altura pareceu-me excessivo, mas acho que a RTP e todos os meios de comunicação social, conquanto operem dentro dos limites da honorabilidade, da legalidade e da transparência, acho que devem poder dizer o que querem. O que eu acho é que o Partido Socialista sentiu uma necessidade profunda de voltar a falar da SPI não viva numa coisa em que não estamos a falar de SPI não viva e, portanto, embora en passant, embora a propósito de outra coisa lá teve de ver, eu acho isso lamentável e, numa opinião que acho que me é permitida, acho que isso explica muito do caminho atual e dos resultados do Partido Socialista, porque este género de coisas não cabe neste... Estamos aqui para aclarar, para perguntar, foi o que eu tentei fazer, sim ou não, houve, quem fez. E se fôssemos por aí, quer dizer, transformávamos isto num carnaval que acho que só nos descredibiliza, porque se há alguém que acompanhou de perto linhas editoriais, foram governos do Partido Socialista. No dia em que dizer que a RTP está muito interessada na SPI não viva for uma pressão política, então José Sócrates fez golpes de Estado na comunicação social. Quer dizer, e eu acho que não foi isso que se passou. O problema deste tipo de coisas é, para mim, o seguinte. Primeiro, voltamos à politiquice. E depois, ao usarmos este expediente, que eu acho saudável, acho que devemos perguntar sempre, acho que tem de estar tudo em cima da mesa, ainda para mais quando se trata do serviço público, de informação, de televisão, neste caso, ao usarmos este expediente para criar estes incidentes, o que vamos conseguir é voltarmos àquele conto popular, não é? Gritamos lobo várias vezes e no dia em que o lobo aparecer as pessoas já estão cansadas, já não prestam atenção e já não querem saber destas coisas. Portanto, muito diretamente e para acabar dentro do tempo, o que eu gostava de saber era o que é que significa o último parágrafo e se houve, direta, indiretamente, qualquer espécie de pressão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado. Para responder diretamente à sua pergunta, que eu julgo que é aquela que me é colocada diretamente, enfim, há outras questões que eu julgo que não eram para mim. Deixa-me enquadrar só, eu já sou jornalista de facto há muito tempo e já levo também alguns anos de idade, já vivi muitas experiências e muitos contextos políticos e tive responsabilidades editoriais já, se as minhas contas não erram, em 7 órgãos de comunicação social nacionais. Portanto, como imaginam, já convivi com muitos governos de cores diversas e quando eu digo que há sempre pressões, houve sempre pressões, existirão sempre pressões, é porque isso faz parte da nossa vida. A sociedade tem interesses e não preciso falar sequer de interesses ilegítimos, posso falar de interesses legítimos e, portanto, não há, desse ponto de vista, nunca me ouviram ao longo dos anos queixar-me de que fui objeto de pressões. Isso acho que não faz muito sentido. O que faz muito sentido é se as pessoas convivem, resistem e acabam por fazer o seu trabalho independentemente das pressões. Essa é que é relevante. Sobre esta decisão, eu não consigo responder a essa pergunta, porque ela não funciona diretamente comigo, pode ser colocada a outras pessoas, mas não a mim. A afirmação que, também respondo da mesma forma, não sou jurista, mas procurarei responder diretamente. O que eu digo no final do artigo é, obviamente, de caráter geral.
e é preciso dizê-lo e repeti-lo e sublinhá-lo em todas as situações. E julgo que já foi feito por antecessores meus e será feito por quem vier a seguir. Não apenas no serviço público, mas por maioria de razão no serviço público. O jornalismo deve ser independente por natureza, não é apenas por ser no serviço público. O serviço público deve ser independente ainda de uma forma mais acrescida e mais sublinhada. Do mesmo modo que o jornalismo no serviço público não está inibido de fazer escrutínio dos poderes, de fazer escrutínio dos interesses, e não deve ter limitações nessa tarefa. Se alguém invoca publicamente que nós possamos estar constrangidos, condicionados, se isso se torna um assunto público, se o Presidente da República fala disso, obviamente que isso deve obrigar-nos a marcar as fronteiras e recuperar, reenunciar os princípios a que estamos obrigados, não é apenas convictos. E, portanto, é isso que é importante fazer. Portanto, e em geral, eu acho que é preciso, e julgo que é importante que a Assembleia da República também se preocupe com um jornalismo livre e independente no país, não apenas na RTP, que ele tenha condições de trabalho, que tenha um ambiente político que favoreça que ele continue a ser livre e independente e faça o devido escrutínio dos poderes. Na RTP também pensamos assim, e foi assim que trabalhámos, e eu espero que continue a ser assim que vamos continuar a trabalhar. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galvez, 5 minutos, já chega. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradeço a presença do Dr. António José Teixeira nesta audição, cuja realização consideramos de grande importância no momento em que a RTP passa por alterações profundas em toda a sua estrutura. Mas começo com uma nota. Em relação a este pedido de audição, não podemos deixar de registar e lembrar que o Partido Socialista, tão solícito agora em defender a liberdade editorial, tem um longo e pesado historial de controle da comunicação social em Portugal. Do tempo de José Sócrates, com as famosas expressões sobre as direções de informação, até aos dias mais recentes de António Costa, com a promiscuidade entre o poder político e os mídias do regime, o PS sempre deu provas de saber manipular, e não proteger, uma liberdade de imprensa que se quer séria e isenta. Se há partido político prejudicado, insultado, injuriado e humilhado pela comunicação social, tem sido o Chega e, muito particularmente, o seu Presidente André Ventura. Por isso, não aceitamos lições do Partido Socialista nesta matéria e, a bem dizer, em nenhuma outra. E passo, portanto, ao Dr. António José Teixeira. A substituição do Diretor de Informação sem parecer prévio do Conselho de Redação, tem gerado preocupações quanto à autonomia editorial do serviço público e ao respeito pelas normas legais e constitucionais que protegem a liberdade de imprensa. Pelo que aqui já ouvimos, há uma questão comum, que é perceber se esta substituição reflete um projeto de reestruturação editorial legítimo ou, pelo contrário, se resulta de pressões políticas coincidentes com o início de uma nova legislatura e a formação de um novo governo. Acredito mais na primeira opção e, por isso, não posso deixar de referir que se o share da RTP3 em 2020 variou entre 1.9 e 1.4, desde então não deixou de cair até ao primeiro trimestre de 2023, tendo-se mantido até ao segundo trimestre de 2025 entre 1 e 1.1. Convenhamos que não existe uma evolução positiva. E, perante tudo isto, eu pergunto ao Dr. António José Teixeira, primeiro, considera que a decisão da sua exoneração da Direção de Informação da RTP, tomada no início de uma nova legislatura, configura uma tentativa do poder político de condicionar a linha editorial do Serviço Público de Rádio e Televisão? Já anteriormente tinha abordado o assunto da sua saída da Direção de Informação com algum membro do Conselho de Administração? Pode aqui garantir que durante o seu mandato foi assegurado o pluralismo ideológico na RTP, nomeadamente a presença e tratamento imparcial das forças políticas fora do arco governativo tradicional? Pode garantir que durante os últimos anos, incluindo os do governo socialista, não existiu qualquer pressão editorial ou autocensura nas redações da RTP, nomeadamente em temas sensíveis como imigração, criminalidade ou críticas ao governo? Reconhece ou não que a RTP, durante o seu mandato,
operou frequentemente como uma extensão mediática da agenda política do PS e da esquerda em geral, ou mais recentemente do governo da AD. Gabou há pouco sobre a isenção de informação da RTP, mas lembro, por exemplo, o painel do programa O Outro Lado, constituído por Paulo Pedroso, do Partido Socialista, Ana Drago, do Bloco de Esquerda, João Taborda da Gama, do PSD, e por onde passaram também Rui Tavares, do LIVRE, e Pedro Adão e Silva, do Partido Socialista. Dirá o senhor que são políticos fora do ativo, mas o facto é que à direita também os há, possivelmente, exceto para o ex-diretor de informação da RTP. Que balanço faz do tratamento noticioso concedido ao Chega nos últimos 4 anos? Considera-o compatível com o princípio do pluralismo democrático? Por que razão, ao longo da sua liderança, se manteve praticamente intacta a composição ideológica da redação, sem haver qualquer alteração a esse mesmo tipo de redação? Fico a aguardar as suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra 5 minutos. Obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. São muitas, receio que o tempo não seja suficiente, mas peço alguma tolerância para esse efeito. Vamos falar sobre a informação da RTP. A reestruturação foi uma questão que colocou, porque ela é muito relevante e eu gostaria de partilhar também esse trabalho. Nós detectamos já no diagnóstico que fizemos em relação à situação da informação na RTP que nós temos graves carências em relação a condições de trabalho, em relação aos estudos, em relação à imagem da RTP. Tudo isso tem 20 anos sem investimentos e quando assistimos no mercado em que vivemos a investimentos muito significativos em novos operadores, em novos canais, em renovações muito significativas. Nós temos vindo a trabalhar, particularmente nestes últimos 2 anos, num plano de investimentos ambicioso, no sentido de dotar a informação no Porto com um novo estúdio, algo que desde 2019 esta Direção de Informação, ou desde 2018, mas concretamente ainda em anteriores direções de informação, nós começámos em 2020, mas fazia parte já da direção anterior, detectar que no Porto, por exemplo, precisávamos de um estúdio que garanta condições para a oferta a que estamos obrigados nos vários canais da RTP. Em Lisboa, o estúdio tem 20 anos, tem gravíssimos problemas técnicos, a imagem está muito desgastada, enfim, era preciso fazer muitos investimentos. E é esse trabalho que temos estado a fazer e que dentro de poucos meses teremos condições de mostrar aos espectadores. E, portanto, era este o contexto em que estávamos a trabalhar, também no sentido de reforçar, melhorar a nossa oferta, obviamente procurando melhores resultados. Sobre os resultados, e sendo certo que a primeira preocupação do serviço público não é a competição nem com os privados em primeira linha, obviamente que isso não significa a nossa preocupação de sermos relevantes e, obviamente, de sermos importantes para os espectadores, mas a nossa primeira preocupação é precisamente com a confiabilidade, a qualidade da informação que fazemos. Também com o pluralismo, falou dele, e, obviamente, com essa preocupação. E, desse ponto de vista, os resultados que temos em relação aos últimos anos, volto a repeti-lo, eu sei que podemos apontar, há sempre muitas contas, algumas criativas que se podem fazer, mas nos últimos 3 anos, com mais operadores no mercado, as audiências da RTP3 não diminuíram. Em 2024, diminuíram audiências da SIC Notícias ou da CNN Portugal e nós mantivemos o mesmo share de audiências. Se perguntar, estamos satisfeitos? Não, não estamos satisfeitos. Precisamos de ter audiências melhores e por isso é que estamos a fazer estes investimentos e por isso é que temos a preocupação de que para melhorar é preciso investir na informação do serviço público. E é isso que temos vindo a fazer, que estávamos a fazer, que continuamos a fazer e que obviamente nos próximos meses vai ser visível na RTP. Tentativas de condicionamento. Bom, eu convivo com tentativas diversas de condicionamento há muito tempo. A questão para nós relevante não é essa, é se nos deixamos condicionar.
Não é uma questão de heroicidade ou de alguém que seja sobre-humano. A verdade é que o nosso trabalho é fazer aquilo que estamos obrigados, é guiar-nos pelo nosso código deontológico e não por códigos ideológicos do governo, da oposição, de qualquer partido que seja. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos bastante à vontade. Cometemos erros. Quem não comete erros? Eu não venho aqui dizer que nós nunca cometemos erros. Obviamente cometemos erros, todos os senhores deputados, os cidadãos em geral na sua vida cometem erros. A questão é que os erros se possam emendar, a questão é que os erros se possam reconhecer e se possam, obviamente, melhorar o nosso trabalho para o futuro e retirar daí as suas lições. A saída da Direção da Informação nunca foi abordada com o Conselho de Administração, portanto, desse ponto de vista, nunca foi tema para responder diretamente à sua pergunta. Em relação às agendas do Governo, sejam socialistas ou sejam da AD nesta altura, as agendas são as agendas públicas, as escolhas são as nossas escolhas, as obrigações de sermos plurais, particularmente em períodos mais sensíveis do ponto de vista político, são evidentes no posicionamento que a RTP sempre teve e nas garantias que deu a todos os partidos, mesmo aqueles que não tinham expressão parlamentar e depois passaram a ter expressão parlamentar. E eu digo que me orgulho de um modo geral, ter muito boas relações com todo o espectro partidário, incluindo com o Partido Chega. Composição ideológica da redação, nós não há composições ideológicas na redação, há obrigações deontológicas da redação. E, obviamente, que cada um dos cidadãos é livre de fazer as suas opções. Na redação da RTP, o que procura a Direção de Informação é que as opções individuais ou os pensamentos individuais não se reflitam no nosso trabalho. Sobre os comentadores, e só para fechar, já estou a ter a tolerância de tempo, mas fecho já. Na RTP nós temos como regra, é uma regra que eu já encontrei quando cheguei à empresa e que nós temos respeitado, de não contratarmos comentadores na política ativa, que sejam dirigentes partidários na política ativa. Cito alguns nomes, acho que não foi rigoroso em relação às filiações partidárias, mas isso pouco importa. Os convidados que os programas vão tendo, obviamente, não derivam da representação partidária e esses que referiu também não. Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, tem a palavra 5 minutos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas a António José Teixeira e também à sua equipa. Confesso que não estava à espera de o vir aqui acompanhado e não é algo de sumenos. Portanto, acho que é algo que hoje temos que levar registado daqui, é que não veio sozinho. A importância destas audições... É importante que isto seja escrutinado nesta Casa por uma principal razão. É que todos os portugueses pagam a RTP. Consumam ou não consumam a RTP. Individuais e coletivos. Portanto, todos os meses, na nossa fatura de eletricidade, pagamos a RTP. E, portanto, essa poderia ser quase a única razão para fazer sentido estarmos a fazer estas audições. Eu não vou perder muito tempo a debater a questão de que o serviço público deva ser independente. Eu acho que o jornalismo deve ser independente. Não é na questão da independência que eu acho que a RTP se deve diferenciar dos canais privados. Acho que é noutras razões que se deve diferenciar, não na independência. E eu reconheço, da minha experiência, quer na minha vida política, quer na minha vida anterior, que os profissionais da RTP, sobretudo os jornalistas de terreno, digamos assim, são independentes e atrás de si têm boas provas disso. Basta acompanhar com seriedade aquilo que é o produto que a RTP presta a quem vê a RTP. Vamos então resumir, e eu acho que a pergunta que todas as pessoas querem perceber, é qual é que foi de facto a razão para a admissão de António José Teixeira e da sua equipa de direção de informação. Há quem queira reduzir isto a um caso Nicolau versus António José. Eu não estou nesse campeonato e, portanto, vou tentar encontrar razões mais objetivas e, ao longo destas semanas, desde que isto aconteceu, eu penso que há 3 razões macro que surgiram no espaço público e nas conversas sobre isto.
e até aqui nesta audição. O primeiro é se houve ou não interferência política. Eu penso que ainda ninguém colocou foi em cima da mesa se, ao invés de interferência política, se não terá sido uma espécie de um flerte à política por parte de quem tomou a decisão. É uma pergunta natural que possa surgir, porque normalmente fala-se muito dos políticos a quererem pressionar a comunicação social, mas às vezes também pode ser natural, é da natureza humana alguém querer influenciar ou mostrar-se influenciável junto do poder político. Portanto, interferência política ou flerte à política é uma questão que fica no ar. Depois, a segunda possibilidade são de questões de opções internas. Eu vi a certa altura alguém dizer isto está derivado da opção na noite eleitoral de não se ter posto José Rodrigues dos Santos na noite eleitoral, que isto também seria uma das razões. Mas estou a pôr em cima da mesa porque vi isto escrito ao longo destas semanas. E depois a terceira, que é aquela que eu mais gosto de esmiuçar, não sei se é a razão ou não, e que se tem falado muito, que é a questão dos resultados e das audiências. E logo aí vimos um conflito. António José Teixeira acha que as audiências não estavam negativas, podiam ser melhor, como disse, acabou agora por dizer, mas não estavam negativas, e Nicolau Santos diz que estavam péssimas, uma vergonha. E, portanto, quando vamos para este ponto, aqui o que está em questão são opções de gestão de quem está inserido no mercado. Quando se fala de audiências e de resultados, é de quem está inserido no mercado. Eu estou a tentar resistir a ir para a defesa da privatização da RTP, como já viram até agora, que acho que não é hoje o tema, embora saibam a nossa posição, mas eu vou tentar, estou mesmo a resistir, não ir para aí. Portanto, e esta opção é porque também está inserido num plano de reestruturação, isso é público, e ouvi ainda agora António José Teixeira falar de algumas expressões como há lacunas de recursos, há um plano de investimento em curso, há uma questão que queríamos ter um novo estúdio para melhorar a oferta, para melhores resultados. Isto é música para os meus ouvidos, que gosto de mercados concorrenciais e de gestão empresarial. Agora, independentemente destas três possibilidades que se aventaram, não eu, portanto, ao longo deste tempo e até nesta audição, independentemente disto, qual das razões é que acha que sente mais que terá sido de facto a razão por trás, e independentemente das razões, gostando ou não da decisão que foi tomada, se acha que ela está dentro daquilo que é a normalidade de um ato de gestão de um Conselho de Administração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. 5 minutos. Muito obrigado. Várias questões, todas elas davam para grandes desenvolvimentos. Agradeço as palavras que tive com esta equipa que está aqui, que também representa, de alguma forma, a redação e o trabalho de equipa. Ninguém faz televisão sozinho, nem o diretor, nem nós, a equipa que dirigiu a RTP, a informação da RTP nestes últimos 5 anos e meio. E, portanto, agradeço as palavras que teve para connosco e para com os jornalistas da RTP. Eu já agora abro um parênteses pessoal, se me permitem. Eu fui demitido diretor do Diário de Notícias num tempo em que havia um governo de José Sócrates, que já agora foi aqui citado. Portanto, eu podia fazer muitos paralelos, seriam tentadores, mas não seriam rigorosos, nunca me ouviram uma palavra sobre isso, e eu não sou o destinatário certo de perguntar o que é que houve ou não houve, não sou, porque não sei, nunca saberei, se calhar, completamente todas as razões que possam, nas circunstâncias, estar por detrás de uma decisão. E podem ser as decisões mais, digamos, mais normais, mais aceitáveis, desde logo porque as direções não são eternas, desde logo porque está nos poderes de quem dirige uma empresa decidir legitimamente finalizar um mandato e encontrar uma nova etapa. Portanto, a razão que me foi apresentada de renovação é uma razão que, obviamente, eu devo considerar como motivo para o que aconteceu. Se houve algo mais, é algo que eu não consigo responder, mas é uma pergunta que, obviamente, é legítima. Flerte, interferência, não saberei responder. Enfim, sobre a noite eleitoral é uma coisa que é um caso que não é um caso. Não houve nenhum problema com a noite eleitoral. Todas as vezes que temos noites eleitorais escolhemos as equipas que devem assumir a noite eleitoral. Desta vez também aconteceu o mesmo e as pessoas que, aliás, apresentaram a noite eleitoral já tinham apresentado outras noites eleitorais, todos eles, portanto, não, são todos bons profissionais da RTP e não houve qualquer problema com eles. Sobre resultados e audiências, deixem-me esclarecer que
esta direção responde, em termos de informação, de uma forma transversal por toda a oferta informativa da RTP. Nós não somos os responsáveis apenas pela RTP3 e a informação da RTP3. Nós somos responsáveis pela informação da RTP1, da RTP2, da informação, de boa parte da informação da RTP África, da RTP Açores, da RTP Madeira, da RTP Internacional, da RTP Notícias, a plataforma digital. O nosso trabalho é mais vasto. Eu sou do diretor de informação, sou diretor da RTP3, portanto, quando se concentram as coisas num setor, convém ter em conta que o nosso trabalho é muito mais vasto do que isso e a nossa responsabilidade bastante mais vasta do que essa. Os resultados são o que são. Obviamente que nós não podemos, em questões aritméticas ou matemáticas, que são mensuráveis e são rigorosas e não têm números alternativos, apesar dos factos alternativos poderem ser algo muito sedutor nos tempos que correm, mas os números eu acho que ainda conseguimos entender-nos e não fazer números paralelos. E os números são aqueles que eu referi, não há outros, são números oficiais, nós não fazemos números. Eu termino só citando aquilo que, em termos de cumprimento do projeto estratégico, aliás, num relatório assinado pela própria Administração, o primeiro parágrafo diz, em 2024, era a referência ao ano passado, a RTP reforçou o seu papel enquanto referência de rigor informativo através de uma abordagem integrada entre televisão, rádio e plataformas digitais. E podia ir por aí fora, o relatório é exaustivo, ele é consultável e, portanto, ele fere um pouco aquilo que também era a apreciação da própria empresa sobre o nosso trabalho. Portanto, isto para dizer que nós estamos muito tranquilos com aquilo que fizemos, estamos a fazer, mas também diria que estou muito tranquilo com aquilo que vai ser, de certo, o posicionamento dos meus colegas, nos quais me incluo. Eu sou trabalhador da RTP e continuarei a ser, e continuarei a lutar, como os meus colegas, por um jornalismo livre e independente que sirva aos portugueses, que seja útil. E, já agora, independentemente de não ser a altura de discutir a privatização ou o custo da RTP, eu diria que todos consumimos a RTP. Eu acho que esse é um argumento que já agora todos passamos pela RTP. Pouco tempo, muito tempo, não sabemos, mas a ideia de que há alguém que não vê a RTP é algo que não faz sentido, porque não é possível isso acontecer. Não é possível isso acontecer. E já agora é possível dizer que aquilo que os portugueses pagam em relação à RTP Portugal é um dos 3 países onde se paga menos per capita pela RTP. Conhecem os números tão bem como eu. Eu também pago a RTP e acho que pagamos bem. Ao longo da história portuguesa, da história contemporânea portuguesa, a história da RTP, e está a falar-vos alguém que trabalhou sempre no setor privado, na comunicação social, é a minha primeira experiência enquanto jornalista num órgão público, mas devo dizer-vos que a história da RTP é uma história do país. A marca RTP é uma marca de confiança do país. Ela faz parte da nossa história, é uma marca respeitada, é uma empresa respeitada e acho que ela deve continuar a ser e devemos continuar a lutar para que continue a ser uma empresa respeitada e a sua informação em particular, que é uma das suas principais razões de ser. Muito obrigado. Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começaria por agradecer também a presença do Dr. António José Teixeira e da sua equipa nesta comissão para assegurarmos que, de facto, aquilo que acabou de dizer, de que a RTP é um serviço público, independente e confiável, se mantém. Ou seja, as nossas razões, ou as razões que o trazem aqui, para nós também são preocupantes e, portanto, assistimos, como já foi dito, com alguma perplexidade à mudança repentina da direção da informação da RTP com a justificação de uma reorganização da empresa e a extinção de alguns departamentos, mas não é o caso da direção de informação, como já disse, naturalmente continua. E então vamos aos factos que já aqui foram referidos, porque, na verdade, os factos não são politiquice, ao contrário do que disse o PSD. A sua direção de informação foi demitida sem se ouvir previamente o Conselho de Redação, nem os restantes órgãos da RTP, algo que a ERC já veio alertar, que é obrigatório que tivesse sido feito. No dia a seguir ao anúncio da sua demissão, o Primeiro-Ministro concedeu uma rara ou raríssima entrevista à RTP. A RTP é o canal de informação que, como já foi aqui referido várias vezes por si e por outras pessoas,
é o canal de informação de confiança dos portugueses, de acordo até com instituições internacionais como o Digital News Report. Quando há um facto relevante, os portugueses procuram a informação da RTP para se informarem, e isso é a missão de serviço público que a RTP tem prestado e continua a prestar diariamente. A Direção de Informação da RTP é responsável por mais do que a gestão da RTP3. Nela cabem todos os conteúdos informativos de todos os serviços de programas da RTP, como foi acabado de referir por si. As próprias audiências da RTP3 não têm vindo a cair, isto também são factos. E aqui chegados, e aqui também após as declarações que temos ouvido, eu ia só referir aqui algumas perguntas. A que se deve, no seu entender, a sua demissão como diretor de informação? Esta é a pergunta que continua por ser esclarecida. Uma coisa que também não percebi ao longo desta audição e gostava de esclarecer: a sua demissão foi enquadrada numa reestruturação da empresa e redução de cargos diretivos, mas a direção de informação em si não foi reestruturada. Portanto, acha que foi demitido, no seu entender, por falta de confiança na sua equipa ou por não se deixar condicionar, como referiu há pouco? Considera que a informação da RTP, especificamente a RTP3, estava a cumprir da melhor forma o contrato de serviço público? Qual a sua opinião acerca da informação que deve prestar a RTP? Deve, por exemplo, viver numa postura concorrencial com os restantes canais de informação? Num artigo de opinião publicado no Jornal Público, dias depois da mudança da direção de informação da RTP, Nicolau Santos disse que a empresa tem de ser ferozmente independente. Acha que a RTP é neste momento ferozmente independente? Qual é a sua opinião ou visão estratégica de Nicolau Santos e do Conselho de Administração de RTP para a informação da estação pública? Acredita que não houve pressão do Governo para que a direção de informação fosse demitida? Como foi o relacionamento com a tutela do anterior Ministro, Pedro Duarte, e do atual Leitão Amaro? Alguma vez foi alvo de pressões diretas ou indiretas por parte de algum deles? E peço desculpa por ter sido tão frontal. Finalmente, há uma pergunta que não sei se consegue responder. Como avalia o trabalho do Conselho de Administração, numa altura em que, após 15 anos de lucro, está anunciado um prejuízo de 18,2 milhões de euros? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Jornalista, faz favor. Muito obrigado pelas suas questões. As razões da demissão são aquelas que foram comunicadas e são aquelas que posso assumir. Não posso vir aqui especular sobre elas. Deixo essas leituras ou essas respostas para quem tenha, digamos, mais informação ou quem tenha, digamos, mais obrigações de justificação. A reestruturação da RTP, que foi anunciada, ultrapassa a Direção da Informação. Como disse, a Direção da Informação de Televisão continuará a ser a Direção da Informação de Televisão, com obrigações também no digital, nos vários canais da RTP. A RTP não tem como primeira justificação ser combater a concorrência no mercado, não é essa a sua primeira obrigação. A primeira obrigação é de ser distintiva e oferecer um serviço de qualidade aos portugueses. E isso não é uma questão deste ou daquele Conselho de Administração. Faz parte do contrato de concessão de serviço público, faz parte das suas obrigações, faz parte do plano estratégico que o Conselho Geral Independente aprovou, faz parte do modelo de governação que a RTP tem. Já agora esclareço, desde que o Ministro Miguel Poiares Maduro, digamos, lhe deu forma e garantiu condições de autonomia que são muito importantes e muito relevantes para a empresa. E eu deixo aqui esse sublinhado porque tive e tenho, durante estes anos, beneficiado também dessa autonomia e dessa liberdade que beneficia o nosso trabalho na RTP, deixando mais protegida, digamos, de tentativas de interferência. Diretamente em relação aos membros, o atual membro do Governo ou o membro do Governo anterior, pressões diretas destes membros do Governo, não tenho nenhum problema também com a mesma frontalidade de dizer que não.
Obviamente que não vou avaliar o Conselho de Administração, eu, além de mais, estou em funções, seria um atrevimento da minha parte. Acho que essa missão cabe ao Conselho Geral Independente e eu julgo que o Conselho acompanha e escrutina o trabalho da empresa e da gestão da empresa. Sobre a sua independência, eu não costumo pôr qualificativos, até porque eles às vezes podem ser muito perversos quando colocamos alguns adjetivos a mais. Eu ficaria por ser independente. Não é uma questão de intensidade e eu não sinto necessidade de utilizar essas palavras. Nós trabalhamos muitas vezes com dificuldades, muitas vezes com dificuldades de acesso à informação, com dificuldades logísticas, com dificuldades operacionais, com dificuldades de meios, e esses são os nossos principais problemas num mundo hoje muito complexo e em que a distinção entre a informação factual e comprovável e a informação que muitas vezes tem problemas de credibilidade é às vezes muito difícil de estabelecer. Já aqui foi falado várias vezes a entrevista do Primeiro-Ministro. A entrevista surgiu no momento em que surgiu. O Primeiro-Ministro disponibilizou-se para dar uma entrevista à RTP em Bruxelas e, obviamente, quando tivemos essa possibilidade, a entrevista surgiu. Surgiu, de facto, poucos dias antes. O registro que nós temos em relação a entrevistas concedidas pelo atual Primeiro-Ministro é um registro comum, aliás, em relação aos outros operadores de televisão. Durante a campanha eleitoral não houve entrevistas à informação dos vários canais de informação, houve entrevistas ou conversas, chamemos-lhe assim, noutros registros com outro tipo de interlocutores. Eu não vejo nenhuma visão aqui conspirativa sobre essa matéria. Vejo apenas, nós queríamos colocar questões ao Primeiro-Ministro, ele esteve disponível, disponibilizou-se e nós fizemos a entrevista. Se gostávamos de ter feito antes, durante a campanha eleitoral, sim, pedimos insistentemente que nos fosse concedida uma entrevista. Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento especialmente o nosso convidado, o Sr. Diretor de Informação da RTP, e não eis como vem no rodapé do artigo do Público. E cumprimento também os respectivos adjuntos, todos eles, aliás, meus camaradas de ofício, que muito estimo. Eu gostaria de começar por recordar que, justamente após as primeiras notícias sobre estas alterações, o PCP submeteu uma pergunta ao Ministro da Tutela acerca dessas alterações e, em concreto, no que diz respeito à Direção de Informação, colocava uma questão que não é de sumenos importância, antes pelo contrário, relativamente ao facto de ser preterida uma formalidade que não pode ser preterida e tem de ser cumprida escrupulosamente, isto é, a audição prévia para parecer do Conselho de Redação, quer quanto à destituição do diretor e dos adjuntos, se for o caso, quer quanto à nomeação de um substituto. Esta audição implica necessariamente uma informação quanto às razões, aos fundamentos, às motivações para essa alteração, tendo em conta que, de facto, se trata de uma alteração fundamental na vida de um qualquer órgão de comunicação social e, por maioria de razão, na RTP, concessionária do serviço público, que tem, como sabemos, obrigações acrescidas. E, portanto, do nosso ponto de vista, está muito longe de estar explicada esta operação de substituição da Direção de Informação. O senhor diretor da RTP Informação disse-nos aqui que lhe foi comunicada na véspera do anúncio, e eu começaria por perguntar se trata de uma comunicação inopinada, isto é, estaria ou não estaria à espera que ela acontecesse mais dia, menos dia. Referiu a invocação da reestruturação orgânica e da renovação. Nós sabemos, por ofício e por experiência ambos, o que é que isso significa muitas vezes, não é?
muitas vezes reveste de uma forma eufemística que pode querer dizer outras coisas. E, portanto, eu tenho que perguntar-lhe diretamente qual foi o significado concreto dessa reestruturação e dessa renovação, qual é o seu conteúdo, o seu significado, e eu não lhe pergunto apenas o que intuiu, se lhe foi dada uma explicação concreta, porque, sinceramente, o argumento da renovação me parece claramente frouxo. Precisa de mais densidade e nós estamos a falar de um órgão de comunicação social, insisto, que tem a importância que tem e já agora de um diretor e de um conjunto de diretores adjuntos que têm uma carreira e um prestígio que de facto merece mais respeito do que uma simples comunicação de mera renovação. Isso não existe, se me permite este desabafo. E, portanto, pergunto-lhe igualmente, Sr. Diretor, se, de algum modo, se sentia a prazo no seu lugar, nomeadamente desde as eleições de 2024 e especialmente desde as últimas eleições. É público que certa força reclamava um lugar no comentariado fixo da RTP. Mas uma coisa são os estados de alma que se exteriorizam, que se verbalizam, e outra coisa é a necessidade de aclararmos se sim ou não foram realizadas diligências junto, nomeadamente o diretor de informação, para garantir um lugar fixo em painéis de comentários na RTP, nomeadamente pelo partido Chega. Já agora gostava de manifestar aqui o meu profundo choque e já agora a minha solidariedade para com os jornalistas da RTP, com a sua redação, relativamente a uma afirmação que aqui feita, sob forma de pergunta, quanto à composição ideológica da redação da RTP. Não sei o que é isto, mas pergunto, Sr. Diretor, se sentiu sempre confortável com o desempenho da redação da RTP. E se, já agora, o Conselho de Redação, que é o órgão que coadjuva o diretor na orientação do órgão de informação, se alguma vez o Conselho de Redação lhe transmitiu preocupações quanto ao desempenho, digamos, relativamente às obrigações de pluralismo e de isenção da RTP. Finalmente, sobre a RTP, 3 perguntas muito breves, Sr. Presidente, peço a benevolência. Primeira, sendo um serviço de programas, que o é, deve ou não deve ter um diretor próprio? Segunda questão, em que medida é que a clara falta de meios se traduziu e prejudicou o desempenho da RTP3? E, finalmente, qual é o futuro deste canal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Jornalista, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também especialmente, já trabalhámos na mesma redação há uns anos, já há bastantes anos. São muitas questões e todas elas mereceriam aqui algum detalhe. Começo por o final. A mesma redação é responsável por toda a informação da RTP. Quando pergunta se o canal de informação deve ter um responsável próprio, digamos que essa obrigação, enquanto canal autónomo, existe à face da lei, como responsabilidade editorial, em regra, e como se observa também em canais similares, essa função é desempenhada pelo diretor da informação, uma vez que a redação é a mesma que trabalha para todos os canais e plataformas. Mas, enfim, já houve experiências diversas e eu já conheci experiências diversas nessa matéria. Quando entrei na RTP, o diretor de informação não era o diretor na altura da RTP3. Portanto, já houve outras escolhas possíveis. Falta de mais prejudicou o desempenho, prejudica, de falta de jornalistas, falta de condições técnicas, material ultrapassado há muito, de iluminação, cenografia, equipamentos técnicos, sim, prejudica. E por isso é que nós estávamos a trabalhar e a investir, e a empresa está a investir bastante, porque fez essa constatação e diagnosticou essa necessidade. Foi a Direção de Informação que, ao longo destes últimos anos, insistiu junto das administrações, não é apenas desta, já da anterior, na necessidade absoluta para garantirmos, desde logo, até a fiabilidade do nosso serviço, desde logo as condições de trabalho da redação,
Para terem uma ideia, no inverno chove na redação da RTP e isto acontece há alguns anos. Portanto, há condições de operacionalidade ou de condições de trabalho que foram muito afetadas durante este tempo em que não houve investimento suficiente ou não foi possível investir na empresa. Mas estávamos a investir, ou estamos a investir na empresa. Estamos a trabalhar para ter 2 novos estúdios completamente remodelados em Lisboa, ter um novo estúdio no Porto, de ter uma redação devidamente equipada e com condições de trabalho bem melhores do que as atuais, adequadas aos tempos que vivemos. E isso é uma alegria. Estamos a trabalhar nisso. Se me pergunta sobre as circunstâncias, sim, há poucos dias tínhamos tido a boa notícia de que continuávamos a ser a informação mais confiável em Portugal e, nesses mesmos dias, estávamos a trabalhar com empenho e de uma forma muito intensa nas mudanças que aí vêm e dentro de poucos meses irão ser visíveis e isso para nós é um orgulho porque foi um trabalho em que nos empenhámos muito nestes anos para que fosse possível um serviço público mais qualificado e com uma imagem mais forte. Se eu intuí a demissão ou me sentia a prazo, quer dizer, o sentir a prazo, todos estamos a prazo enquanto diretores, não somos diretores para sempre. A decisão da administração, do ponto de vista da sua legitimidade, é uma decisão legítima, desse ponto de vista eu não a questiono. É uma decisão questionável, é sempre uma decisão questionável por todos, pela sociedade, pelo Parlamento, por todas as pessoas que a observem, será sempre questionável. Mas eu encaro, apesar de me poder ter surpreendido, nos poder ter surpreendido quando ocorreu, não deixo de ter que encarar com alguma naturalidade, no sentido em que os mandatos não são eternos e, portanto, desse ponto de vista, é uma decisão legítima. Sobre as formalidades, se foram ou não respeitadas, nós conhecemos as leis e os instrumentos legais, obviamente que há mecanismos que têm que ser observados nestas matérias e eu julgo que eles estão a correr nesta altura, julgo que foram tomadas as decisões devidas, independentemente se foi no tempo certo ou se podia ter sido mais rápido ou não. Lugares fixos, se houve alguma pressão para lugares fixos. Eu não posso vir aqui dizer que a orientação editorial da RTP não foi da nossa responsabilidade. É da nossa responsabilidade. E, obviamente, nós reconhecemos também a evolução do Parlamento e da representatividade das diversas forças partidárias, das diversas forças políticas. Nós, sobre isso, não temos que ter estados de alma, temos que olhar para aquilo que é o peso de cada força decorrente de cada eleição. Cada um de nós terá o seu pensamento, enquanto cidadãos, sobre o que é que representa ou não representa, mas nós temos que respeitar aquilo que é, estamos no Parlamento e estamos numa comissão parlamentar, aquilo que são as escolhas que os portugueses fizeram. E, portanto, desse ponto de vista, nós não temos lugares fixos partidários de nenhuma força política, ou pelo menos de dirigentes partidários, é constatável, não é nada que não seja público, mas convidamos e fazemos questão de todas as semanas, não apenas no programa Parlamento, já agora, que obviamente mantemos e que é distintivo, não existe em nenhum outro canal, ou o Eurodeputados, por exemplo, e onde as forças políticas que estão representadas nos equilíbrios possíveis vão fazendo presença. Mas não é apenas aí, porque obviamente não se esgota, e nós convidamos os protagonistas políticos da vida social, económica e política para discutirem connosco as suas posições, as suas iniciativas. Temos gosto no contraditório e, desse ponto de vista, nem sequer é um dever nosso, não é nenhuma concessão que possamos fazer e, portanto, não há lugares fixos desse ponto de vista, nem foram solicitados. E eu também acho que já habituei as pessoas com quem trabalhei que quando sou solicitado, se calhar, às vezes não resulta bem. Portanto, esse problema eu nunca tive também, não me posso queixar. Para sermos respeitados, temos que nos dar ao respeito. Isso sempre fiz disso um lema de vida e de trabalho. Muito obrigado. Vamos então agora proceder ao encerramento. O partido requerente, o Partido Socialista, tem direito a 3 minutos, depois também 3 minutos de resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado também pelas respostas às questões, que muito agradecemos. Nós chegávamos a esta audição com 3 grandes dúvidas e julgo que saímos com uma certeza, uma preocupação e mantemos uma dúvida.
Na questão da certeza com que saímos é na observação das posições legais, porque se sabemos que o Conselho de Administração pediu agora ao Conselho de Redação parecer sobre estas alterações, significa que há data de comunicação destas alterações, não o fez e, portanto, a certeza de que não foram observadas as condições legais, ficamos com esse esclarecimento. Relativamente à preocupação, ficamos na matéria das possíveis interferências, mas especialmente na dialética política que surgiu aqui em torno da mesma. A independência do canal público não é, para nós, politiquice, nem nós somos capazes de subscrever aquilo que foram declarações da parte do Sr. Primeiro-Ministro, quer em campanha, quer em funções, que ponham em causa, no fundo, a independência do canal público e, portanto, ouvimos aqui da parte do PSD que até poderiam subscrever essas declarações, da parte do Partido Socialista, declarações que ponham em causa a independência do Serviço Público de Televisão, nunca o faremos e, portanto, saímos daqui com essa preocupação, em especial pela intervenção do PSD. E saímos essencialmente também com uma dúvida que tem a ver com a questão da performance, porque se o motivo que leva a esta alteração é a performance do canal RTP3 e do grupo como um todo, e ficamos com dúvidas fundadas sobre se de facto havia um problema de desempenho, hoje ficamos com mais dúvidas ou fundadas dúvidas sobre quais foram os verdadeiros motivos que levaram a esta alteração. Aquilo que nós sabemos é que o parecer do Conselho de Opinião no último ano dizia, entre outras coisas, que eram de destacar entre os seguintes aspectos: C, manutenção da notoriedade por parte dos canais generalistas e aumento da notoriedade por parte do canal RTP3 e RTP Memória. O mesmo Conselho de Opinião que dizia que em prime time a RTP1 registra um aumento de cota relativamente ao período anterior e que a RTP3 igual à cota de 2023. Sabemos também que o desempenho, para dar um exemplo, da última semana da RTP3, no Jornal das 12, 1.6 share, segundo melhor desempenho do ano, notícias 3 às 13, recorde de 2025 na última semana, e, portanto, se a questão do desempenho da RTP3 não era o motivo, saímos daqui com dúvidas sobre quais foram as verdadeiras motivações para esta alteração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria fazer um pedido sobre a condução dos trabalhos. Intervenção sobre a condução dos trabalhos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para pedir ao Sr. Presidente, à mesa, para que possa pedir à Sra. Deputada do LIVRE, Filipa Pinto, e ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Paulo Silva, que possam rever aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Capitão, porque em momento algum ele se referiu a esta audição como politiquice, utilizou o termo politiquice para, referindo-se essencialmente àquilo que o Sr. Deputado Paulo Silva tinha dito, e o Partido Socialista quis fazer aqui, de associar este caso, esta situação, ao caso Spinum Viva. Não quis de modo algum caracterizar esta audição de politiquice, até porque o Partido Social Democrata, como bem sabem, viabilizou esta audição votando a favor da mesma e, portanto, o Partido Social Democrata é o primeiro a querer esclarecer esta situação para que não subsistam dúvidas sobre aquilo que foi a não interferência, a não pressão política do Governo nesta admissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A interpretação da forma que usou é um bocadinho discutível, mas... Sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Sr. Presidente, vou ser muito rápido sobre a condução dos trabalhos. É inaceitável que um grupo parlamentar queira subverter a grelha de uma audição que está previamente estabelecida e conhecida por toda a gente. Mas verificamos que o PSD sentiu necessidade de vir corrigir aquilo que fez no princípio. Bem, Srs. Deputados, Srs. Deputados, isto estava a correr tão bem e, portanto, vamos continuar no registro que estivemos. Vamos agora encerrar, dando o tempo ao Sr. Jornalista António José Teixeira para os últimos 3 minutos para podermos encerrar esta audição, e agradeço a disponibilidade e o cumprimento que todos os deputados tiveram até agora na gestão do tempo e desta audição. Tem a palavra. 3 minutos. Muito obrigado, e muito obrigado, Srs. Deputados, também por os contributos que aqui trouxeram e que possibilitaram algum esclarecimento sobre esta matéria. Eu gostava aqui de referir, ainda voltando um pouco à intervenção final que aqui foi feita, de esclarecer que a informação da RTP é muitas vezes confundida com o seu canal de informação, e obviamente que ele é muito relevante e eu acredito que vai ser ainda mais relevante, mas convém dizer que a informação da RTP no Canal 1 representou em 2024, no ano passado, 42% da sua oferta.
Eu até poderia dizer que o principal canal de informação da RTP é a RTP1, porque é aquela que é o canal onde os formatos da informação, sejam jornais, sejam programas de investigação jornalística, sejam programas de debate, programas de grande reportagem, é aí que ganham visibilidade. O investimento nos documentários que fazemos tem aí também grande visibilidade e, portanto, convém ter em conta, quando falamos de resultados, de performance da informação da RTP, não esquecer que os resultados dos principais formatos informativos da RTP são resultados muito positivos e nós temos muito orgulho nisso e acho que os portugueses são bem servidos nessa matéria. Também queria dizer que, em relação ao digital, que é uma área onde a informação da RTP precisa também de crescer e de ser mais forte, mas teve em 2024 crescimentos na ordem dos 30%. A RTP Notícias e a oferta informativa que fez ao longo do ano passado teve esse grande crescimento. É suficiente? Não, não é suficiente. Queremos fazer mais, é preciso fazer mais. Em qualquer caso, e sendo a RTP uma empresa e uma entidade, uma instituição, talvez das mais escrutinadas do país, porque desde logo nos seus órgãos, o Conselho Geral Independente, o Conselho de Opinião que aqui foi referido, onde esta semana também tive a ocasião de prestar esclarecimentos ao Conselho de Opinião, nós temos também todas as auditorias externas, internas, é o nosso trabalho. É um trabalho muito escrutinado e ainda bem que assim o é, porque isso também reforça aquilo que o serviço público representa e justifica o contributo dos portugueses. A RTP é a minha televisão, a RTP é a nossa televisão, faz parte da vida dos portugueses há várias gerações, tem uma informação independente e confiável, julgo que estamos todos de acordo sobre essa matéria, isso não é pouco, presta um serviço público útil à democracia portuguesa e eu continuo a acreditar que vai continuar a ser assim. Eu e os meus colegas, os que aqui estão e aqueles que todos os dias dão o seu melhor, todos vão fazer o que estiver ao seu alcance para que a informação da RTP continue a ser a mais confiável, continue a ser livre e continue a ser independente. E eu acho que a Assembleia da República pode também ajudar a que essas condições sejam reforçadas para que a RTP seja mais forte ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António José Teixeira e a sua equipa por esta audição. Senhores deputados, vamos continuar para a segunda parte. Vamos então agora só nos despedirmos.